Como lidar com conflitos familiares sem perder a paz? Briga o tempo todo. Como manter a calma? Você já parou para pensar que as pessoas que a gente mais ama são aquelas que a gente mais mantém os conflitos? Uma palavra mal interpretada, uma expectativa não correspondida, pequenos problemas que acabam se transformando em grande tempestade, em grandes problemas, grandes dificuldades. Mas será que é possível viver em conflitos familiares sem ter desgaste? Hoje eu quero falar com você sobre 3 atitudes que nós podemos tomar para manter a paz no relacionamento sem perder a tranquilidade. Prazer, eu sou a Nega G e sou mãe de 3, me redescobri aos 40 anos e nesse canal eu trago conteúdo de experiência de vida, trajetória, trazendo uma ressignificação para pessoas comuns, assim como eu, que querem recomeçar a sua vida independente da idade que ela se encontra hoje. Trazendo autoconhecimento para que você possa fluir na sua trajetória. O importante é aprenda a responder, não somente reagir. Quando duas pessoas estão discutindo ou brigando, elas querem ter a razão daquilo que elas estão falando. Eu quero te dar um conselho. Antes de responder qualquer coisa, faça uma pausa. Respire. É normal, é natural. A gente às vezes pensa, uai, dentro de casa, dentro da família, entre pais e filhos, entre primos, entre irmãos, pode haver confusão, discussão. Claro, a forma de pensar é diferente, as opiniões são diferentes. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai falar, não agir com a emoção, não reagir naquela euforia do momento. Então, o correto, o que é? Dá uma pausa, respira. Tem gente que fala conta até 10, eu digo conta até 100. Se não deu certo, conta mais um pouquinho, respira. Porque nem sempre aquele que está com a razão é aquele que vence a discussão. Algumas vezes aquele que se cala também está com a razão. Então, tem que se observar isso. Outra coisa muito importante, nem toda provocação merece uma resposta imediata. Às vezes você acha que vai vencer, se você tem que ter uma resposta na ponta da língua. Se a pessoa ela cutucou, você não precisa responder na hora. Depende muito da personalidade de cada um. Mas se você quer manter a paz na família, você tem que pensar em coisas que podem ajudar e não piorar a situação. Então, falou uma coisa, eu tenho que responder na hora? Ah, esse daí, ó, tem tudo na ponta da língua. Às vezes isso faz bem e muitas vezes isso faz mal. Muitas pessoas que acabam com o relacionamento, pais que não falam mais com os filhos, né? Filhos, irmãos que não falam com os irmãos dentro da própria casa, familiares que não se falam, avós, pais, tios que têm intrigas, por quê? Sempre um quer vencer na discussão e às vezes calar também é resposta. Você pode oferecer diálogo, pode ter uma pequena discussão, pode manter o respeito, mas você não vai mudar a escolha do outro. Cada cabeça, existe um ditado que diz que cada cabeça é uma sentença. E cada um pensa de um jeito. Eu aprendi isso. 5 irmãos nascem na mesma família, do mesmo pai e da mesma mãe. Cada um tem uma cabeça diferente. Dormiram muitas vezes na mesma cama, comeram a mesma comida, frequentaram a mesma escola, tomaram banho da mesma forma, era o mesmo pai e a mesma mãe. E cada um segue profissão diferente, cada um tem uma resposta diferente para as coisas. Se nós, com os 5 dedos, os 10, vou mostrar só 5, são 5 dedos com 5 digitais diferentes e nenhuma é igual a nenhum outro de todo mundo, do mundo inteiro. Então, não é porque a gente é da mesma família que a gente pensa igual e eu não posso impor a minha decisão e o meu modo de pensar no outro. Tem irmão que é mais agitado, tem irmão que é mais calminho, o outro que é mais bravo, um que é trabalhador, outro que nem é tanto trabalhador assim. Mas nós temos que aprender a respeitar a diferença. Se ela der vazão para que você converse, tudo bem. Mas se não, guarde para você. Se ninguém pediu opinião, a não ser que a gente seja os pais, né? Que os pais sempre dão opinião mesmo sem pedir. Mas se forem irmãos, primos, se ninguém te perguntou,
Aí você vai oferecer sua opinião, você vai dar o seu palpite, mas ninguém pediu, gera discussão, gera conflito, mas às vezes é melhor você manter o silêncio, o respeito. Se pedir a tua opinião, aí você entra. Mas não significa que eles vão te ouvir e não significa que eles vão fazer o que você pensa. Quando a gente entende isso, a gente para de carregar uma coisa que não nos pertence. A gente anda cansado e pesado, com o ombro sobrecarregado, com coisas que não são nossas. Não dorme, fica virando de um lado para o outro na cama, se preocupando com alguém que nem pediu a sua opinião. E aí aquela energia que você estava gastando para tentar resolver o problema de alguém, você pode cuidar da sua serenidade, da sua calmaria, da sua paz. E manter a paz não significa que você tem que concordar com tudo. Eu repito essa palavra que eu gosto de falar. Se custa a sua paz, custa caro demais. Se você não está gostando, saia do ambiente. Se você não está gostando, não vai para aquele passeio. Se você não está gostando, você não participa. Ninguém é obrigado a nada. Relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo. É possível você ser gentil e firme ao mesmo tempo. E sim, é possível você expressar a sua opinião, falar o que você sente, falar o que você pensa sem ofender o outro. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde um pingo é um texto, onde uma vírgula é um problema enorme. Então é possível você conversar, você dialogar, é possível você expor o seu pensamento, expor a sua opinião sem ofender o próximo. Conflitos familiares fazem parte da vida. E o que vai determinar o impacto dele não é somente o que acontece, é como você decide lidar com essa situação. E acredite, a verdadeira paz não é quando todos concordam. Não, 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 não. Ela surge quando aprendemos a agir com sabedoria, mesmo em meio às diferenças. Mesmo que a outra pessoa pense diferente de você, é importante agir com sabedoria. Agora eu quero saber, existe conflito no meio da sua família? Existem discussões entre os irmãos e os primos e os amigos, nem se fala. E qual é a atitude? Eu quero saber de você. Qual é a atitude que você toma em meio a um conflito familiar? Em meio a discussões? Não é porque a gente mora na mesma casa, divide o mesmo teto, que a gente tem as mesmas opiniões. Eu tenho 3 filhos e cada um pensa diferente. Eu também penso diferente. E eu não consigo impor a minha realidade sobre eles, como eles também não podem fazer isso ao meu respeito. Então nós temos que saber lidar com sabedoria. Às vezes nós revidamos, muitas vezes nós temos que calar. O importante é você agir com sabedoria. Porque o que eu vejo hoje, como pessoa, é que os valores estão se perdendo. As pessoas não se respeitam mais dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em relacionamento homem e mulher, sabe? Assim, eu acho que existe muito falta de respeito. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Uma criança de 5 anos, 6 anos responde o pai e a mãe, né? E assim, os valores se inverteram totalmente. Eu ainda sou das antigas, gosto de conservar os bons costumes. Essa é a minha opinião. E eu acho que sabedoria é tudo. Tem momentos que você vai ter como responder, momentos que você vai ter que se calar. A Bíblia diz o seguinte: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de falar e tempo de calar. Conta pra mim, como é que você age aí no meio dos conflitos da sua família? Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que deve ouvir esse vídeo, que deve assistir. E se você gostou desse conteúdo e quer ouvir mais sobre isso, vem comigo, que nos próximos vídeos terão mais temas parecidos com esse. Obrigado por me assistir até aqui, ficar comigo até esse momento e nos vemos no próximo vídeo.